qual é a visão missionária de Deus? Porque se ouve falar tanto em missões, parece que cada igreja tem uma filosofia diferente da outra, mas realmente a pergunta-chave é esta: qual é a visão missionária de Deus? Nós vamos encontrar a resposta dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Mais uma vez, abram a Bíblia para o livro de Atos, capítulo 10, por favor. Atos, capítulo 10. Nós já fizemos a leitura de alguns versículos deste capítulo. Conta a história do centurião Cornélio, homem gentil, provavelmente romano, que foi alcançado através do evangelho que foi levado pelo apóstolo Pedro. Meus irmãos, a igreja de Jerusalém tinha acabado de ser expulsa da cidade. Ficaram só os apóstolos, mas todos os demais irmãos da igreja, membros da igreja, foram dispersos. E nós estamos falando de mais de 5.000 pessoas, não é verdade? Foram espalhados. Pedro e João tinham acabado de realizar uma campanha evangelística maravilhosa pela região de Samaria. Filipe, o evangelista, tinha acabado de evangelizar, ganhar um homem muito importante para Cristo, que era do país da Etiópia. Saulo de Tarso tinha acabado de se converter a Jesus Cristo durante o seu trajeto para Damasco. E Pedro tinha acabado de realizar um grande milagre na cidade de Jope, quando Deus se lembrou de uma cidadezinha chamada Cesareia. Esta é a visão que Deus possui sobre missões, o mundo inteiro. A última ordem de Jesus Cristo havia sido muito clara para a igreja. Ele disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até, diga alguém, e até os confins da terra. E a expressão tanto significa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós estamos levando o evangelho aqui, neste local, há tantas outras boas igrejas nesta mesma cidade, levando o evangelho em outros locais, também em outras cidades, em outros estados, e certamente em outros países. Mas isso mostra que Deus não fica contente com apenas uma cidade. Deus só fica contente quando é o mundo inteiro. Um dos maiores empresários do nosso país se chama Abílio Diniz. Hoje ele é um homem com quase 80 anos de idade, come pouco. Ele é daqueles que come para viver, mas não vive para comer. E ele se exercita regularmente e trabalha mais de 10 horas por dia. Não é à toa que ele é hoje o 9º homem mais rico do Brasil. E a sua maior qualidade é a determinação. Por causa de sua determinação, ele já salvou muitas empresas da falência. E ele próprio já se levantou muitas vezes da derrota. Infelizmente, há pastores e crentes que estão acomodados com o tamanho de suas igrejas. Estão acomodados com o número de missionários que ajuda, que sustenta. Estão acomodados se as almas estão sendo salvas ou não durante os cultos e se a igreja envia ou não missionários. Esta não é a visão que Deus tem do ministério. Pelo contrário, Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a visão de Deus. Mas qual é a visão que Deus possui sobre missões e que a igreja precisa possuir também? Primeiramente, irmãos, é uma visão de expansão, é uma visão de inclusão e é uma visão de pregação. E eu quero iniciar dizendo
que a visão missionária de Deus é uma visão expansionista. Note comigo o versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Deus havia enviado avivamento espiritual, salvação de inúmeras almas, já na região de Jerusalém e Samaria. Mas ele se lembrou também de Cesareia. Esta cidade ficava a cerca de 50 quilômetros de onde Pedro se encontrava. E provavelmente Pedro viajou de barco, pois as duas cidades davam acesso ao mar. O evangelho já havia alcançado Jerusalém e principalmente Samaria. Agora, Deus usou Pedro para realizar grandes milagres na área de Jope, inclusive a ressurreição de uma criança. Quando Pedro estava pronto para descansar, tirar férias, Deus tinha outros planos para a igreja. E este plano era um plano de extensão territorial. Deus está buscando terreno. Deus está conquistando terrenos. Cesareia era uma cidade marítima, só que em território samaritano. Pior de tudo, era a sede do poder romano fora da cidade de Roma. Um lugar que Pedro jamais faria questão de alcançar, de evangelizar. A vontade de Pedro, bem como a de todos os demais discípulos, era de ter ficado ao redor de Jerusalém. E por esta razão, Deus enviou uma grande perseguição para que a igreja se expandisse. Caso contrário, a igreja teria ficado em Jerusalém até os dias de hoje. Mas Deus enviou perseguição. Atos 8:1 diz: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto quem? Os apóstolos. Só eles ficaram para trás. Agora, por que será que até os dias de hoje a igreja tem dificuldade para se expandir? Por que será que até os dias de hoje a igreja não se expande de livre e espontânea vontade? Quando Deus me chamou em 1993 para deixar esta cidade e ir para o Centro-Oeste, abrir uma igreja na cidade de Goiânia. A nossa igreja que aqui ficava me disse: não vá para Goiânia não, Ribeirão Preto precisa de mais igrejas, fique aqui conosco. Não é verdade, pastor Gonçalo? Alguns anos depois, eu já estava em Goiânia, Deus me chamou para abrir uma igreja em Londrina. E de novo, agora a igreja de Goiânia disse: não vá para Londrina não, Goiânia precisa de mais igrejas, fique aqui conosco. Depois de abrir a igreja em Londrina, Deus me chamou de volta para Goiânia, e agora a igreja de Londrina me disse: não vá de volta para Goiânia não, Goiânia já tem boas igrejas, fique aqui em Londrina. E agora, irmãos, que Deus me chamou de volta para Ribeirão Preto, a nossa igreja em Goiânia disse a mesma coisa: não vá para Ribeirão Preto não, Goiânia precisa de mais igrejas, fique aqui conosco. Por que será que a igreja ela não gosta de livre e espontânea vontade de expandir o reino de Deus? No caso de Pedro, o problema era bairrismo. Bairrismo. Ele achava que qualquer outra cidade fora de Israel, qualquer outro local fora de Israel não prestava, não era bom. Para ele, o único lugar bom era a terra de Israel. Mas no nosso caso, o problema é egoísmo. Não queremos ceder pessoas e dinheiro para expandir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que, viajando, eu passo por uma nova cidade, eu sempre penso: aqui daria para estabelecer uma boa igreja. Ah, se eu pudesse, aqui daria para se estabelecer uma boa igreja. Por quê? Porque eu sei como Deus pensa. E Deus pensa desta forma: até os confins da terra. Amém, irmãos? É desta forma que Ele pensa. O plano dele é territorial. Ele não ama um lugar mais que o outro, não. Ele não ama um grupo de pessoas mais que outro grupo, não.
ele não ama uma igreja, ele não abençoa uma igreja, mas que outras não. Claramente ele disse: ide por todo o mundo. Além de expandir territorialmente, Deus também ensina sobre a expansão espiritual. A história de Cornélio nos ensina duas grandes verdades doutrinárias. A primeira delas: ninguém jamais consegue ser salvo através de boas obras. Caso contrário, ele já teria sido salvo. Ninguém consegue ser salvo pelas obras. Mas a segunda verdade: ninguém pode dizer que é salvo porque pratica boas obras. Eu me arrepio quando crentes dizem que sabem que são salvos por causa de seus frutos, por causa de suas obras. Meus irmãos, Cornélio tinha obras de causar inveja aos melhores apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, ele ainda era um homem perdido. Ele ainda não havia olhado para os seus próprios pecados, ele não havia se arrependido, ele não havia ainda olhado para a cruz de Cristo. O verso 2 diz: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Eu não conheço muitos crentes que fazem isso. Na verdade, eu quase não conheço crentes que fazem isso. Todavia, ele ainda não era salvo. Ele ainda não havia nascido de novo. Nós temos em Goiânia um diácono, o irmão Clóvis Garcia. Ele já era assistente de diácono em outra igreja quando nós o conhecemos. Ele fazia naquela igreja o que ele está fazendo hoje na nossa igreja, muitas boas obras. No entanto, ele só foi salvo quando olhou para a cruz do Senhor Jesus Cristo e se arrependeu de seus próprios pecados. Eu estava lá. Foi na sala de estar da casa dele, quando ele, a esposa e 2 filhos mais velhos se ajoelharam e aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Assim como Pedro foi enviado à casa de Cornélio com a pregação do Evangelho, eu fui enviado à casa do Clóvis, homem temente a Deus e piedoso também, para que ele pudesse ouvir o Evangelho e ser salvo. O verso 22 diz: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Meus amados irmãos, a salvação continua sendo possível através dos ouvidos e não dos olhos. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Pessoas ainda são salvas ouvindo a palavra de Deus, crendo, recebendo a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, e já dizem, para o irmão Aguinaldo, para o irmão João Henrique, que estão pregando o evangelho nas penitenciárias, centenas de homens aceitam o Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Mas muitos vão dizer-lhes que talvez aqueles homens não tenham sido salvos, foi apenas a emoção do momento. Não creio nisso. A Bíblia ainda diz, porque a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus e aqueles homens serão salvos. Salvação não é pelas obras e nem é garantida pelas obras. Salvação ainda é pelo ouvir. Amém, irmãos? Ainda é pelo ouvir. Então a igreja precisa crescer territorial e espiritualmente. Nós queremos, através da pregação da palavra de Deus, e garantimos isso todas as vezes que você vier a esta igreja, nós queremos crescer territorialmente, nós queremos crescer, queremos trazer Ribeirão Preto para o Templo Batista Maranata, nós queremos criar problemas de tamanho, nós queremos criar problemas de lotação. Nós queremos crescer territorialmente, mas nós queremos crescer com pessoas salvas. Nós queremos crescer através da salvação. Portanto,
Esta é a primeira visão de Deus, expansionista. Deus não se contenta com pouco. Amém, irmãos? Amém. Ele quer expandir o seu reino. Em segundo lugar, é uma visão inclusiva. E agora preste muita atenção, porque este ponto é de vital importância. No verso 14 lemos qual foi a reação de Pedro. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ele teve coragem de dizer não para Deus. Ele teve coragem de refutar o mandamento de Deus. Pedro considerava os gentios, aqueles que não são judeus, que não são da religião judaica, comuns e imundos. Tratava-se, irmãos, de uma convicção religiosa, de uma convicção bíblica, pois tal comportamento tinha base bíblica no Velho Testamento, sim. Era então uma convicção religiosa, mas não era mais bíblica. Deixa de ser bíblica a partir do momento que o Novo Testamento mostra que Deus mudou de ideia. Amém, irmãos? Deus mudou de método. Você sabia que nem todo dogma cristão é bíblico? Às vezes, quando pessoas têm convicções religiosas, porém erradas, nem mesmo Deus consegue mudá-las de ideia. Nem mesmo Deus. Veja só a resistência de Pedro. De modo nenhum, Senhor. Deus não estava pedindo para Pedro aceitar o pecado dentro da igreja, mas para aceitar os pecadores. Posso repetir isso? Deus não estava pedindo para aceitar o pecado dentro da igreja, mas os pecadores. E todos os tipos de pecadores são bem-vindos à casa de Deus, ainda que o pecado não seja. Recentemente, uma jovem que acredita e pratica na união civil entre duas pessoas do mesmo sexo, perguntou-me se ela e a sua parceira seriam bem-vindas ao Templo Batista Maranata. Eu, com alegria dentro do coração, com sinceridade, respondi: vocês serão muito bem-vindas, muito bem tratadas e amadas por todos nós. Podem vir, que vocês não serão constrangidas. Porém, nós iremos ensinar e pregar a palavra de Deus. Uma hora dessas, teremos que falar sobre o casamento, a santidade do casamento, sobre a pureza. E é nessas horas que o Espírito Santo poderá trabalhar na vida dessas pessoas. Agora eu pergunto, como iremos alcançar as pessoas se elas estão sendo barradas na porta da igreja? Inclusão significa mudar os métodos e o tratamento que dispensamos às pessoas. Antes de você ficar preocupado com esta mensagem, fique preocupado com o que a Bíblia ensina. Veja o versículo 15. Deus disse, não faças tu comum ao que Deus, o que, irmãos? Purificou. Até então, Deus usava sim, pastor Gonçalo, a divisão entre animais limpos e imundos, limpos e sujos, para, sabe o quê? Separar a nação de Israel, a nação eleita, o povo escolhido por Deus, das demais nações do mundo, que eram pagãs, politeístas. Agora, essa diferença não era mais necessária, por quê? Porque debaixo do sangue de Jesus Cristo, todas as nações têm as mesmas oportunidades. Pedro, ele não era necessariamente contra alcançar as nações, mas ele era contra a mudança de métodos. Pessoas têm muita dificuldade em aceitar mudanças, mesmo as mudanças de métodos. Em outras palavras, Pedro diria: vamos ganhar todas as nações para Cristo, mas elas precisarão viver como judeus. Não é assim?
elas vão ter que viver como nós. Eu sei, irmãos, a igreja nunca deve abrir mão de doutrinas ou de princípios, mas a geração digital não é a mesma da geração da Revolução Industrial, que não era a mesma da Idade Média. Amém, irmãos? Gerações mudam. Quando o retroprojetor apareceu e começou a ser usado nas igrejas, eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro, pessoas o chamavam de chifre do diabo. E se alguém entrasse na igreja e encontrasse um retroprojetor, não voltava mais àquela igreja. E agora? Do que estão chamando a mídia, do que estão chamando multimídia, do que estão chamando as redes sociais? Eu não quero saber, eu vou usar esses instrumentos para a glória de Deus. Para crescer, a igreja precisa mudar os seus métodos, porém sem mudar os seus propósitos. Ou seja, vamos mudar os nossos métodos, mas nunca jamais vamos mudar a nossa teologia. Vamos sempre ficar dentro da palavra de Deus. Essa é a proposta, irmãos. Exemplo disso é um jovem senhor da nossa igreja, que se converteu a Cristo das drogas, dos vícios. Tornou-se membro da nossa igreja, ficou exatamente 1 ano sem experimentar a maldita da droga. Mas ele teve um acidente de percurso e ele caiu novamente no pecado. Foi trazido a mim, aquele pobre coitado já arrependido, derrotado dentro do coração. E sabe qual foi a pergunta que me fizeram? Pastor, qual vai ser a disciplina? Perante a igreja ou só perante a diretoria? Este é o método antigo. Era assim que nós fazíamos. Mas o método novo disse, nem uma coisa e nem outra. Ele já está mais que arrependido. Nós vamos parabenizá-lo, porque ele conseguiu ficar 1 ano inteirinho sem fazer uso da maldita droga. Amém, irmãos? E nós o elogiamos, nós o encorajamos. E agora, faz muitos anos que ele não cai mais naquela bendita maldição das drogas. Jesus disse, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Que mudança de método! No Velho Testamento, tudo e todos eram condenados. Não faz mal mudar de métodos, desde que você continue dentro da palavra de Deus. Inclusão também significa mudar o tipo de tratamento que nós estamos dando às pessoas, como nós as tratamos. Daqui a pouco eu vou ler o versículo 26, mas antes disso eu quero dizer que até então, Pedro, ele agia como um verdadeiro fariseu. Nós e eles. O certo e o errado. O bom e o mal. Já viram isso antes nas igrejas? Mas veja a mudança maravilhosa da parte de Pedro no versículo 26. Veja. Mas Pedro o levantou. Aqui é Cornélio, o imundo, o leproso, porque a palavra imundo significa leproso. O impuro se ajoelhou perante Pedro, se humilhou perante Pedro. E Pedro pegou pela mão e o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou o quê? Sou homem. Eu sou de carne e osso como você. Eu também tenho uma natureza pecaminosa como você. E é disso, irmãos, que nós nunca deveríamos nos esquecer. Somos todos homens. Somos todos pecadores destituídos da glória de Deus. Nós até conseguimos ser pior que outras pessoas, mas nunca vamos conseguir ser melhor que ninguém. Conseguimos ser pior, mas não conseguimos ser melhor que ninguém. É tudo pela graça de Deus. Momentos antes, este mesmo Pedro havia dito, de modo nenhum, Senhor.
Agora ele diz: levanta-te, eu sou como você, eu também sou homem. Qual a diferença? O primeiro Pedro, ele se sentia melhor que as outras pessoas, mais puro, mais digno, mais santo. E o segundo Pedro reconheceu que todos nós somos iguais diante dos olhos de Deus. Isso aconteceu comigo mesmo, há alguns anos atrás. Eu diria que até o final dos anos 80, e eu era muito jovem, até o final dos anos 80, eu me considerava o melhor crente da minha família, da minha casa, com direito de julgar os meus pais, repreendê-los e certamente julgar e repreender todos os meus irmãos. Afinal de contas, eu nunca havia me prostituído, nunca havia ingerido bebida alcoólica, nunca havia usado drogas e era fiel e consistente na igreja. Mas, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, de 1988, eu, no meu primeiro semestre, na Universidade Bob Jones, nos Estados Unidos, trabalhando de guarda noturno, fazendo ronda dentro do campus da escola, debaixo de muita chuva, debaixo de muito frio, eu tive um encontro com Deus. Orava a Deus, Deus respondia ao meu coração. E naquela noite Ele me mostrou que eu não era melhor que ninguém. Ele mostrou os meus próprios pecados. Ele me mostrou as minhas próprias falhas. E chorando copiosamente, eu pedi perdão a Deus por todo o meu farisaísmo. Eu pedi perdão a Deus por todo o meu orgulho. E desde então, Deus é minha testemunha, nunca mais julguei ninguém, principalmente os membros da minha casa. Meus irmãos, todos nós precisamos acabar com o nosso farisaísmo, a maneira como nós tratamos as pessoas, como nós as consideramos, determinará se elas ficarão no nosso meio ou não. Eu quero lhe dar uma boa notícia: se elas ficarem, eventualmente, elas irão vencer o pecado, desde que a igreja seja usada para levantá-las do chão e não para mantê-las humilhadas. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal como? Com espírito de mansidão. Por quê? Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, inclusão significa isso. Qualquer pessoa que está do lado de fora pode entrar. E não é porque você está do lado de dentro que você um dia não vai sair, dependendo da maneira como você está vivendo. Esta é a visão missionária de Deus. Expansão, inclusão. Nós temos que aceitar as pessoas. Em terceiro e último lugar, a visão de Deus é uma visão evangelística. Veja o verso 16. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. 3 vezes, porque Pedro era uma pessoa muito difícil de ser convencida, de ser persuadida. Deus insistiu 3 vezes, para que o evangelho fosse pregado para os pagãos. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. 3 vezes ele teve que confirmar o seu arrependimento, porque Pedro era uma pessoa difícil. Agora, o que Deus teria feito se Pedro tivesse negado? Eu não vou. Eu creio que Pedro teria sido castigado. Paulo disse: porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar. Mas ai de mim, se não pregar o evangelho. E ao mesmo tempo, Deus teria escolhido outro apóstolo para levar o evangelho para a cidade de Cesareia. Amém, irmãos? Mas aquela cidade não teria ficado sem a luz do evangelho. Veja o que Pedro mesmo disse no verso 29. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Mentira! Ele disse: de jeito nenhum, Senhor. Mas o que ele quis dizer com isso é sem desobedecer. No final das contas, ele realmente obedeceu. E qual filho é melhor?
Aquele que diz, eu vou, pai, e nunca vai. Aquele que diz, eu não vou, mas se arrepende e vai. A ordem continua a mesma. Meus irmãos, há muitos Cornélios que precisam ouvir a palavra de Deus para serem salvos. Muitos. Mas o que é necessário para evangelizar essas pessoas? Primeiro, precisamos ir. Precisamos ir. Ide por todo o mundo. Como já sabemos, Pedro ele precisou vencer o cansaço físico, a fome, a distância e principalmente o preconceito, para sair de Jope e chegar até a cidade de Cesareia. Hoje em dia, as igrejas não querem mais sair. Elas estão muito felizes e acomodadas com aconselhamento nos escritórios, com os acampamentos, com os cultos que são feitos nos lares. Mas o campo missionário, irmãos, fica lá fora e não cá dentro. Infelizmente, a doutrina da eleição incondicional, aquela que ensina que quem vai ser salvo, quem já foi escolhido, ela alimenta o comodismo da igreja, sim, mas a doutrina do livre-arbítrio, aquela que diz, ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes, essa doutrina não nos deixa descansar, não nos deixa acomodar. A maioria de nós, eu garanto, a maioria de nós aqui nesta noite, foi alcançada, sabe onde? Nas ruas, nas casas, no ponto de ônibus e principalmente no local de trabalho. Graças a Deus pelos crentes que saíram. E segundo, precisamos pregar. Veja o que Pedro fez no verso 34. E Pedro, abrindo a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por favor, guarde bem este ensinamento. Guarde bem este ensinamento, ele é profundo. Pedro disse que ele reconhecia agora em verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer que nós nunca vamos pregar o evangelho para a pessoa errada. Nunca vamos pregar para a pessoa errada. Há alguns anos atrás, um jovem muito triste me procurou depois de um culto de domingo à noite. Disse que o pai dele era ateu, estava morrendo sem Cristo no hospital. E se eu não poderia visitar o pai dele. Naquela mesma noite eu fui, terminei o culto, despedi-me da igreja, levei a minha família para casa e de casa eu fui para o hospital. Cheguei lá, encontrei um homem muito doente, sim. Câncer já havia se alastrado pelo corpo. Ele não podia mais falar porque o câncer já havia corroído o esôfago, as cordas vocais. Mas ele estava assistindo o Fantástico da Rede Globo e não desligou a televisão para ouvir a palavra de Deus. Mas mesmo assim eu preguei. E enquanto eu pregava, aquele homem que não podia falar, mas podia ver, podia ouvir, ficou zombando da palavra de Deus, ficou dando um sorriso diabólico e cínico, enquanto eu pregava o evangelho. Eu fui embora derrotado naquela noite. Eu fui embora preocupado com aquela alma, triste pelo filho, pois eu não poderia dar uma boa notícia para ele. No dia seguinte, segunda-feira, eu me esqueci daquele homem até o final do dia, até o início da noite. Aí Deus incomodou meu coração e eu tive que voltar àquele hospital. E agora aquele homem, morrendo sim, usando um fraldão, sentindo dores por todo o corpo, olhou para mim, ficou surpreso que eu voltei. Prestou atenção na pregação do evangelho. E quando eu fiz o apelo, através do movimento dos lábios, ele orou aceitando Jesus Cristo, pedindo perdão de todos os seus pecados. Nós nunca vamos pregar o evangelho para a pessoa errada, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não fez acepção de um Cornélio, cuja vida estava repleta de boas obras. Também não fez acepção de um ateu, que na noite anterior no hospital zombou da palavra dele, mas que no dia seguinte
através da dor e do sofrimento, da humilhação, reconheceu os seus pecados e aceitou o Senhor Jesus Cristo. Irmão Aguinaldo, irmão João, eu já li alguns livros sobre missiologia. Conheço igrejas, cada uma com uma filosofia diferente sobre missões. Mas eu resolvi, diante de tantos ismos, diante de tantas opiniões, eu resolvi uma coisa: eu vou ficar dentro da Bíblia. E o que a Bíblia ensina, que a visão de Deus é expansionista. A Bíblia ensina que é uma visão de inclusão. Todos são bem-vindos. E de evangelização. Não podemos errar fazendo isso. O resto é academicismo, é lorota. Vamos fazer parte da visão de Deus. Fechar os olhos e orar. A visão de Deus é o mundo. Qual é a sua visão?